Eu leio Huckmacher. Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui para mais uma de nossas videoaulas, né, no nosso vlog. Espero que vocês compreendam que aconteceu e tem acontecido uma série de mudanças em minha vida e por conta disso eu tenho tido dificuldade de editar os vídeos, tenho tido dificuldade de gravar os vídeos, tenho tido dificuldade de ler o tanto que eu lia em outros momentos, né, da minha vida, mas de qualquer forma esse é um canal que sempre eu pretendo manter disponível, seja postando vídeos a longo prazo, seja postando vídeos a curto prazo. O fato é, esse é um meio que eu tenho de me comunicar com o mundo e com vocês e com nas redes internauticas, né? Vamos lá. O vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre essa peça aqui, ó, Édipo Rei, do famoso dramaturgo Sófocles. Esse livro, gente, eu não sei porque que eu não li esse livro antes. É interessantíssimo, é interessantíssimo. Hoje eu vim para falar com vocês sobre esse personagem, Édipo Rei. Vamos lá então para a nossa pequena resenha do texto? Quem foi Édipo Rei? O fato é o seguinte: há um nome e há no nome uma designação daquilo que era Édipo Rei. Édipo Rei é a derivação de um nome ou de uma nomenclatura ou de uma designação que em grego nós chamamos de Edipolos, que significa meninos dos pés furados. O menino dos pés furados. Isso já diz muito a respeito de sua história. Mas antes de nós entrarmos na história do Édipo, nós precisamos falar de Laio. Laio era rei de Tebas, ele era governador de Tebas e era casado com Jocasta. Os dois se relacionaram e então Jocasta fica grávida e ela tem um filho. Lembrando que numa sociedade grega, a espiritualidade, os mistérios, o oráculo, os sacerdotes, ou esse mundo místico é um mundo que está pululante, é um mundo que está à flor da pele, é um mundo que faz parte da realidade desse povo. O místico é uma realidade dentro da cultura desse povo. E era natural com que as pessoas, os governantes, pessoas da nobreza da Grécia Antiga, vamos dizer assim, buscassem meios ou buscassem pessoas que pudessem orientar ou dar as direções divinas sobre como governar, sobre como ter um bom governo, sobre qual a atitude certa a ser seguida. O pai ou melhor, Laio, o governante de Tebas, ele vai até um oráculo e ali ele busca uma resposta no templo de Delfos. E há uma profecia que é lançada sobre ele. A profecia é que seu filho mataria, desposaria a própria mãe. Essa é a profecia que é lançada então diante de Laio, e Laio desesperado, acreditando em tudo que viria a acontecer, porque o oráculo disse, então acontece, porque os deuses falam então através do oráculo, ele tem esse dom da clarividência. De repente, então, Laio tem uma ideia brilhante, ele resolve fazer com que esse filho morra, que esse filho se distancie, que esse filho se coloque além daquilo que o oráculo havia destinado para Laio. Laio então pega esse menino, leva até um monte ou despacha esse menino pelas mãos de um pastor e lá esse menino é amarrado e tem os seus pés furados para que ele morra, ou melhor, para que ele venha a óbito, a fim de que ele não venha matar o seu pai. Afinal de contas, Laio não queria morrer e Laio tentava lutar contra o próprio destino. Então esse menino é levado até o alto do monte, é amarrado e tem os seus pés furados ali para que espere a morte. Mas esse pastor não entrega esse filho à morte, ou melhor, esse filho de Jocasta e de Laio à morte.
ele entrega esse filho para um outro pastor, que leva esse menino, chamado então, agora nós podemos falar o nome dele, Édipo. Chamado então Édipo, ele leva esse menino até a uma cidade próxima, um reino próximo, o reino de Corinto. Lá então esse menino é abrigado pela nobreza e pelo imperador daquela cidade, e ali ele é cuidado e ele cresce dentro da nobreza da Grécia Antiga, mais propriamente em Corinto. Mas a história ela é interessante por causa disso, porque então Édipo cresce. E Édipo também, como é costume daquela sociedade, por isso o místico é tão importante e ele faz parte, é o enredo de toda essa história. Édipo então, ele busca um oráculo e vai até o templo também para ver o que os deuses têm a lhe dizer. E os deuses dizem que ele mataria o próprio pai e desposaria a própria mãe. Essa é a profecia que é lançada também sobre Édipo e que antes havia sido lançada sobre Laio. Então Édipo sai correndo daquela cidade, foge daquela cidade, porque ele imagina que se ele ficar distante de seu pai e de sua mãe, que é o pai e a mãe que ele conhece até então, ele não irá cometer aquilo que o destino havia preparado para ele. Então Édipo, não diferente de Laio, tenta burlar contra o destino. E Édipo sai nessa disparada, correndo para outra cidade. No meio do caminho, Édipo encontra uma escolta de pelo menos 4 ou 5 guardas e um majestoso, um rei, um imperador, um governante em sua carruagem, sendo carregado pelos seus empregados ou escoltados pelos seus empregados. Então Édipo é tirado do caminho desse majestoso, desse imperador, por um de seus soldados. Édipo golpeia, o mata e segue o seu destino. Quando ele vai passar ao lado da carruagem, o governante desfere um golpe contra ele e Édipo pega a sua lança e enfia no governante que estava naquela carruagem. Esse governante cai, ele cai morto. Édipo mata os outros 3 ou 4 soldados e um dos soldados foge então daquele lugar. Édipo segue até a cidade vizinha chamada Tebas e ali ele vê a cidade numa situação desastrosa. Ele consegue livrar aquela cidade das mãos dos inimigos e da opressão que estava vindo sobre aquele reino. Então ele casa com a rainha, que então ficou viúva, e dá continuidade à sua vida. Em um determinado momento, essa cidade novamente começa a sofrer ataques, esse reino de Tebas, e ele, de alguma forma, essa cidade entra novamente em ameaça, o que faz então com que o Édipo venha buscar no oráculo ou em um ancião, através do irmão de sua esposa, Creonte, que diz para ele buscar resposta em um desses clarividentes. E aí ele vai até esse clarividente, ou melhor, esse clarividente vem até ele e lança uma palavra quando está diante dele, dizendo que a cidade deveria procurar onde estava manchada, porque a cidade estava manchada com sangue inocente. Então Édipo quer saber quem foi que assassinou o imperador daquela cidade. Ninguém menos que o seu próprio pai, né? E Édipo até então não sabia que ele era pai dele. Édipo busca e ele vai buscando e de repente ele afronta o clarividente, e o clarividente fala que não quer dizer a realidade do que estava acontecendo, mas Édipo afronta e ele diz assim: você é o impuro, você é o criminoso, você matou seu pai e você dorme com a sua mãe, você plantou sêmen dentro da barriga da sua mãe, você é o criminoso, o que mancha essa cidade e o que coloca essa cidade em perigo. Então Édipo fica desesperado, diz que foi uma armação de Creonte com esse clarividente, tentando pegar ele, tentando fazer com que ele perdesse a sua legitimidade no reino. E Édipo faz de
tudo e mais um pouco contra Creonte, contra esse cara. A verdade é a seguinte, para sintetizar a história e para ela não ficar muito grande. Vem aquele soldado que fugiu e fala a respeito de todo o acontecimento. Vem o pastor que pegou Édipo e levou até a montanha e fala da história. Vem o mensageiro de Corinto e diz que Édipo não era filho do rei de Corinto. Em síntese, o final da história, ou meio da história, é a seguinte: Édipo descobre que realmente Jocasta era sua mãe. Jocasta entra para dentro do templo, se mata, gritando desgraçado, porque realmente Édipo foi desgraçado diante do destino, realmente o destino furou-lhe os seus pés, né? E aí então Jocasta se mata e Édipo fura os 2 olhos e os seus olhos choram, mas choram sangue, porque ele não enxergou que era sua mãe e ele matou o seu próprio pai. O fato é que o final da história, Creonte assume então o trono, porque ele é o mais próximo ou mais capaz de assumir o trono, e despacha Édipo para longe. Não mata Édipo, mas coloca Édipo para fora daquele reino. Eu sei que muitos psicanalistas já desenvolveram essa história, já conversaram sobre essa história, já explicaram essa história através do complexo de Édipo de Freud, porque Freud realmente faz uma revolução quando ele interpreta essa história e traz para a psique humana a análise de toda essa história, dizendo que a menina desejava ter um falo, ela se apaixona pelo pai, e aí de repente, enfim, que há libido, que há sexualidade na criança, mas eu não sou um especialista no assunto e não é esse o assunto que eu gostaria de tratar. O que eu tenho para tratar aqui hoje é o seguinte: eu quero falar sobre o que essa história representa para mim, por que essa história é tão importante, por que essa história chega até os nossos dias e chega fazendo algum sentido. Então é isso e sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. A realidade é o seguinte: por que eu gosto da história de Édipo? É porque a história de Édipo é a história que faz a gente cair do cavalo, como Saulo a caminho de Damasco. É a história que faz com que nós entendamos a nossa pequenez. É a história que faz com que nós entendamos a nossa não autonomia diante de toda a situação. Eu sei que o homem moderno buscou controlar o tempo, buscou controlar o espaço, buscou controlar a vida humana, buscou controlar os seus instintos através do trabalho, através da tecnologia, através de todo o modelo econômico proposto, através do absolutismo e de um Estado forte, através do controle sobre as mercadorias. Enfim, eu sei que o homem moderno buscou todo tipo de controle e todo tipo de autonomia diante dos deuses e diante da crença no período medieval e antigo. Eu tenho certeza que parcialmente o homem conseguiu a sua autonomia, mas a história de Édipo é a história que mostra que nós somos personagens, que nós não somos tão principais assim, que a história, ela muitas vezes nos passa uma rasteira, que a história muitas vezes ela se torna maior do que aquilo que nós desejaríamos ser. A história de Édipo, para mim, ela é importante também porque ela me demonstra que no decorrer da vida, por muitas vezes, nós faremos aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Nós agiremos de forma que muitas vezes nós não gostaríamos de agir. Nós muitas vezes estamos fadados a uma espécie de destino, a uma força maior, a um imperativo que se impõe sobre nós. Eu acho interessante a história de Édipo, porque ela coloca diante de nós essa questão sobre a vida, sobre a existência humana, sobre como nós também somos frágeis diante de tudo isso. Eu gosto da história de Édipo, porque Édipo lutou para burlar o destino, mas o destino furou-lhe seus pés.
Eu gosto da história de Édipo porque muitas vezes a vida fura os nossos pés e nos marca eternamente, e nos marca para o decorrer de toda a existência. Eu gosto de Édipo, ou da história de Édipo, porque diante de toda a existência e diante de todo o tempo, Édipo me demonstra ou demonstra aquilo que eu sou. Numa tentativa de burlar contra o destino, Édipo acabou chorando sangue. E quantas vezes nós buscamos a autonomia, nós buscamos a eficiência, nós buscamos fugir daquilo que nós estamos vendo que vai vir à nossa direção e ao nosso alcance, e no final das contas, o resultado de tudo isso é o choro, e o choro de sangue, não é mesmo? A verdade, o que eu tenho para falar, ou o que eu quero falar com vocês na noite, ou melhor, nesse vídeo, nesse vlog, é exatamente sobre isso. Que Édipo me ensina que muitas vezes a história e o destino fura os nossos pés e faz com que nós choremos lágrimas de sangue. Agora, essa história é interessante, né? Porque tanto Édipo quanto o seu pai tenta fugir do destino, e o destino marca a vida deles de uma forma toda exótica, podemos dizer assim. O fato é, uma última objeção que eu tenho para fazer nessa história, eu espero que essa história tenha ficado legal, tanto a resenha quanto as minhas colocações, mas o fato é o seguinte, que a história de Édipo Rei, gente, leia esse livretinho, em uma sentada eu li ele, valeu muito a pena. O que essa história ela suscita de questão para a gente? A primeira questão é a seguinte: havia de fato um destino traçado sobre Édipo e toda a sua família, né? Havia uma força externa, um deus, deuses que teceram o destino de Édipo e da sua família? Ou Édipo introjetou a profecia, tanto Édipo quanto Laio introjetaram a profecia do oráculo, acreditaram na profecia do oráculo e inconscientemente, a partir daquilo que eles ouviram, eles agiram de uma maneira que viesse a acontecer o evento e toda a tragédia dessa trama, né? Aí no caso nós poderíamos dizer que não há um poder externo propriamente dito, uma divindade, uma espiritualidade que determina todo esse enredo e toda essa história, e sim que há um poder na mente humana que faz com que a realidade aconteça a partir daquilo que nós invocamos, a partir daquilo que nós queremos, e que há uma parte de nós, como o próprio inconsciente, que determina todas as relações e faz com que toda essa tragédia tenha acontecido. No caso aí nós estamos tirando a autonomia de uma entidade externa, espiritualizada, mística, para colocar a autonomia dentro desse homem, no inconsciente do Édipo, do Laio e de todos aqueles que ouviram essa palavra. Ou tem uma terceira opção, que a autonomia não está nem numa entidade externa, divina, espiritualizada, que a autonomia não está também propriamente no inconsciente que determina as ações, as nossas ações, as ações de Édipo e de Laio e de toda a sua família, mas que há uma autonomia na palavra, no poder criativo da palavra. No caso, o destino de Édipo teria sido traçado a partir do momento que o oráculo disse no templo de Delfos para Laio que o seu filho lhe mataria e desposaria a própria mãe. Então há um poder criativo na palavra desse oráculo quando ele diz
A partir do momento que ele diz, a realidade da vida de Édipo, ela se constrói e ela se faz a partir daquele momento que a palavra é lançada num poder verbal, né? Num poder da palavra que cria a realidade, né? E nós temos até embasamento bíblico para dizer isso, que no princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? Não há nada antes do verbo, porque o verbo é a palavra, o logos, é o próprio Deus. O fato é o seguinte: Édipo suscita essas questões, Édipo Rei suscita essas questões que me intrigam. Eu não sei por que eu não li esse texto antes, mas como eu gosto de dizer, é uma realidade que os clássicos, eles chegam na gente antes que a gente chega neles, né? Então eles chegam na gente através das aulas, chegam na gente através de comentários, chega na gente através de vídeos, e aí depois a gente vai para eles, e eles são clássicos porque eles chegam antes e porque quando nós lemos eles, na verdade, são eles que nos leem, né? E eles que decifram parte da nossa existência e da nossa vida. Édipo, Rei de Sófocles, é um clássico que vale a pena você estudar, que vale a pena você ler, e é isso aí, gente. Espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que eu acredito que tenha sido interessante. E até o próximo Pinceladas do Saber. E como sempre, a nossa despedida teletubbiesiana, né? Dos Teletubbies, é hora de dar tchau.